Convido você a abrir sua Bíblia no texto que nós iremos meditar nessa noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo nosso irmão João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. João 8, 10, 11 e 12. Se você não sabe, nós fazemos e estamos fazendo uma sequência, de estudo da palavra do Senhor nosso Deus, e em especial nesse momento a sequência do Evangelho de João. E por que a sequência do estudo da palavra do Senhor nosso Deus? Por que isso? Porque trabalha uma parte metódica do texto, é verdade, mas sequencial, trazendo aquilo que foi no contexto e para nós também nessa referência, trazendo a mesma linha de pensamentos. João 6, 7 e 8 está intimamente ligado um com o outro. Mas, pastor, se eu faltar um dia, eu vou perder? Você vai perder muito, Muito, porque a palavra do Senhor Deus deve encher sempre o nosso coração. Mas você pode entender também a mensagem de hoje sem ter ouvido, visto e presenciado a anterior. Leiamos a palavra do Senhor, João 8, 10 a 12. Convido a igreja para lermos todos juntos. Erguendo-se Jesus... Amém. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração. Fale conosco através da sua palavra. Que nosso desejo seja ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como você lida com o pecado dos outros? Vou repetir. Como você lida com o pecado dos outros? Com pedra ou com graça? Essa é uma daquelas perguntas que você fala assim, depende, pastor. É recorrente? Fez mais de uma vez hoje? Fez mais de uma vez essa semana, esse mês, esse ano? Depende. Se for o marido, se for a esposa, Algo semelhante a isso. Também depende algumas vezes quem é a pessoa. É meu my friend? É meu grande amigo? Ou é aquela pessoa que eu não gosto muito dela? E aí nós podemos nos encaixar naquele canto de se é meu amigo, Mas se é meu inimigo, vai o peso da lei sobre ele. Você é pecador, você é falho. Você é o que merece ser condenado. Diga-me quem é a pessoa, eu direi qual é a pena. Isso é muito problemático. É muito problemático. Por quê? Porque a lei deveria ser para todos de forma igualitária. Mas Jesus aqui está sendo confrontado justamente com essa ideia da lei. E a ideia posta aqui ainda
é que esses que estavam indo lá falar com Jesus, era para pegar Jesus meio numa interpretação da lei. E o foco aqui não é a pessoa que foi pega em adultério, mas é colocar Jesus numa enrascada. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores de João, ele apresenta uma progressão teológica. Capítulo 6 de João, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Supre a fome espiritual. Capítulo 7, que o nosso irmão Arnaud pregou, o seminarista Arnaud pregou semana passada, fala que Jesus é a água viva, que sacia a sede da alma. E aí ele fez até uma referência com as festas, muito bonita por sinal. Jesus agora, no capítulo 8, é apresentado como a luz do mundo, que também tem uma analogia às festas dos tabernáculos, olhando essa disposição. Mas também aqui Jesus é colocado como aquele que dissipa as trevas do legalismo. Essa sequência tem um ponto fundamental. É para mostrar Jesus como aquele que é e que pode resolver completamente os problemas dos homens, seja de legalismo, seja de fome espiritual ou sede espiritual. Na nossa igreja Presbiteriana Maranata, nós temos o nosso tema anual, que é avançando para o alvo da soberana vocação. Como eu posso olhar para esse texto e avançar para o alvo da soberana vocação? Como eu posso olhar para o que o Senhor está me instruindo através da sua palavra e avançar para o alvo? Não avançamos quando começamos a carregar pedras. Não avançamos quando começamos a carregar aquilo que machuca e não salva o outro. E percebe que eu não estou falando daquele que mostra o pecado do outro, porque nós somos aqueles que realmente devem mostrar, somos os protestantes que devem anunciar que existe pecado, e não importa aonde for, existe pecado, mas que existe a solução do pecado, que é Cristo Jesus. A graça deve superabundar. Mostrar o pecado somente pelo caso do pecado e a condenação do pecado, sem mostrar Cristo Jesus, que é aquele que mostra o pecado, mas que mostra a solução do pecado, não tem sentido. É apenas revolta, é apenas agressão, é apenas força no seu processo de brutalidade. Mas Jesus está aqui com um processo de graça e manifestando a sua graça na vida dessas pessoas, e em especial dessa mulher que é levada até Jesus, que foi pega em adultério. Nosso tema: Jesus, a luz do mundo que não condena. Jesus, a luz do mundo que não condena. Vejamos os versículos de 1 a 9. Vou ler os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, ou melhor, das Oliveiras, a igreja. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra.
Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirados um por um, um a um, e começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando Jesus só, e a mulher no meio onde estava. Olha que interessante. Jesus, a luz do mundo que não condena. Jesus é a luz que revela o verdadeiro alvo da acusação. É o meu primeiro ponto aqui. Jesus é aquele que revela o alvo da acusação. Por quê? Porque o texto mesmo está mostrando de forma muito clara que Jesus está sendo confrontado, Jesus está sendo colocado quase como Moisés falou isso, o que o Senhor fala. E a preocupação aqui é tentar enganar, é tentar usar a lei para condenar, principalmente o nosso Salvador. Os fariseus expuseram o pecado daquela mulher não para levá-la à vida, não para levar a ela à restauração, não para levar a ela a mudar de posição, a mudar de condição, mas a expor ela à morte. Queria também armar uma armadilha contra Jesus, a querer expor Jesus. Não obstante a lei, mas a armadilha contra Cristo é colocada aqui. Jesus está sendo questionado, Moisés falou isso, e o que o Senhor fala? Essa mulher foi pega em flagrante adultério, e qual é o ponto aqui? E o que o Senhor vai trazer para esse problema dessa mulher pecadora e falha? Não estou falando que nós não devemos acusar do pecado, não. Nós devemos olhar o pecado e ver a restauração do pecado. E assim caminhar com Cristo Jesus. Anunciando a verdade do amor de Deus. Não buscar a lei, mas a lei por causa da lei em si mesmo. Mas buscando a lei, mostrando o pecado e Cristo Jesus, que é aquele que perdoa os pecados. Cristo, ao escrever no chão, despesou a malícia daqueles homens. João Calvino diz isso. A lei sem Cristo vira arma de morte. A lei sem Cristo vira arma de morte. E quantas vezes ao você ver alguém que pecou, e você muitas vezes pode ter pensado, agora é o fim daquela pessoa. É o fim do casamento, é o fim do ministério, é o fim da história daquela pessoa. Mas Jesus, ele está trabalhando o quê? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor é quem restaura a alma do perdido, do fraco e do oprimido. Cristo vem para mostrar o pecado, é verdade, mas Cristo também vem para mostrar a graça que liberta do pecado e que muda a direção das pessoas. No entanto, quando Jesus levanta e vê que não há mais acusadores, Jesus aqui, ele não vai abrir mão do processo da lei, porque mas então aquela mulher deixou de ser pecadora, deixou de ter pecado porque foi pega em flagrante adultério e não tinha mais pessoas para atacar pedras. Não. Porque o que a lei falava? A lei falava que para acusar uma pessoa, você tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E estava Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão as pessoas que pegou você em flagrante adultério, que viu você em adultério? Não está mais aqui. Então vá em paz, não peque mais, porque se eles não te condenaram, tampouco eu vou te condenar. Porque Jesus não poderia ser o acusador solitário. Ele tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para acusar aquela mulher. A mulher não é pega num processo processual, ou liberta num processo processual. Mas a mulher é libertada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. A lei sem Cristo vira arma de morte. Quando falamos do pecado do outro, nosso alvo é a restauração ou a destruição. Quando falamos do erro que o nosso irmão cometeu contra nós,
Nós somos aqueles que pegam as pedras e tacam, ou aquele que faz uma autorreflexão e age com amor e perdão? Meus amados, o mundo está cheio de morte. O mundo está cheio de radicalismo. O mundo está cheio de pessoas olhando e querendo o seu bel prazer. É a sua forma de pensar e agir, e agindo com maldade e crueldade. Nós que temos a graça devemos buscar esse cuidado maravilhoso, cuidando do outro, levando o outro até Cristo Jesus. Quem usa o pecado do outro como arma não aponta para a vida, mas para a morte. Só Cristo transforma a acusação em caminho para a graça. Em caminho para a graça. Quando deparamos com o pecado do outro, o que fazemos? Graça ou pedra? Também Jesus, a luz do mundo que não condena, segundo lugar, é a luz que oferece perdão. A luz que oferece perdão, versículo 10 e 11. Fala assim: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aonde estão aqueles que estavam enfurecidos com pedras nas mãos? Aonde estão aqueles que queriam causar um mal a você e a mim? Aonde que estão essas pessoas? Ninguém, Senhor. Todos foram embora, eles não estão mais aqui. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Percebe que Jesus não está falando assim: vai e continue a tua vida naturalmente, normalmente, pecando e vivendo em pecado, porque vai ter perdão sempre para você. Não, não é isso. Você que está habituado em pecar, e depois voltando lá como o cachorro arrependido, né? Que volta para sua casa e pede perdão. Não é assim que o processo acontece. Quando há arrependimento, há mudança de vida. E Jesus fala: nem tampouco eu te condeno. Vai e muda a tua vida. Vai e muda o teu coração. Vai e não peques mais. Porque o teu pecado é que vai te levar à morte e à destruição. Mas pastor, não tem a graça, não tem o amor, não tem o perdão? Tem, é verdade, mas não brinque com o Senhor, não brinque com a graça do Senhor, não brinque com o amor do Senhor. Vai e não peques mais. Jesus não está aqui relativizando o pecado, mas oferece perdão e uma nova vida. A luz que Jesus resplandece em nossa vida nos dá a clareza de quem somos, dos nossos pecados, das nossas fragilidades, das nossas trincas, das nossas marcas, e Ele nos oferece uma nova vida. É perdão e graça que transforma os nossos corações e a nossa vida. Reverendo Hernandes fala assim: a mulher recebeu não só a absolvição do seu pecado, mas uma nova vida. Uma nova vida que somente Cristo pode dar. Cristo é o mediador da graça, sem anular a justiça de Deus. Saiba que ao cometer pecado terá consequências sobre a sua vida. Por isso, não peques. Vai ter consequências sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre o seu andar, sobre o seu caminhar diariamente. Enquanto eu calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Mas nós devemos fazer o que então?
devemos olhar para o Senhor e ver que o Senhor tem graça para a nossa vida, para não pecarmos mais. É necessário olhar para Cristo e ver que Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele exige uma mudança de vida. É o que nós chamamos na teologia da santificação progressiva. Alimenta a tua alma, alimenta o teu coração com a verdade, com a luz, com o pão da vida, com a água viva que desceu do céu. E você terá a vida abundante e poderá vencer a força do pecado contra você. A igreja não é um tribunal de pedras, mas a comunidade de restauração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos aqui, quando nós olhamos aqui de cima, vemos cada pecador falho que nós somos. Aqui é o lugar dos enfermos, dos doentes que estão atrás da restauração e da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele quer perdoar a tua alma, Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer que sejamos uma comunidade de restauração e não de conformação com o pecado. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, não é assim mesmo, pastor. Eu não consigo vencer esse pecado. Consegue. Receba a graça do Senhor, seja transformado e não peques mais. A ação é clara diante do Senhor Jesus Cristo. Cristo não absorve para permanecermos no pecado, mas para vivermos em uma nova vida, transformada pelo poder de Cristo Jesus. Jesus, a luz do mundo que não condena. Em terceiro lugar, é a luz que revela a sua identidade. Quem é Jesus? Versículo 12, seria até o 30, mas nós vamos ver 12 até o versículo de número 15. Leamos todos. De novo, vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. A luz que revela a sua identidade. Na festa dos tabernáculos, que o nosso irmão Arnaud pregou semana passada, tinha aqui 4 grandes candelabros, eram acesos esses candelabros no centro do templo, e essa luz simbolizava um aspecto importante. A luz que estavam lá, que era acesa durante a noite, ela simbolizava alguns pontos importantes, 4 grandes pontos importantes. A coluna de fogo no deserto, que conduziu o povo no deserto, protegendo do frio da noite. Mas também essa luz mostrava a esperança messiânica, como lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Também a alegria da salvação. O aspecto da luz ser acesa no templo, iluminando toda aquela região, mostrava também essa salvação que somente Jesus Cristo pode dar. E é muito significativo, quando nós olhamos aqui, esse aspecto que está sendo posto ali, esse Jesus que vai para trazer luz e vida para essa mulher, que está em trevas, vamos assim mencionar, que está sendo condenado à morte, à destruição, condenado a ser eliminado por causa do seu pecado, e Jesus agora vai lá e desnuda o pecado de todas as pessoas que estavam ali para condenar o outro. Percebe que Jesus não trata primeiramente essa mulher que está que foi pega em flagrante adultério. Jesus trabalha o que primeiro? O coração dos acusadores. Ele traz luz para esses. Você que está ali acusando, você também é pecador.
Você também precisa da graça, você também precisa do poder de Deus, você também precisa dessa transformação. E traz a alegria da salvação. E o quarto ponto aqui que essa luz menciona para nós é a vocação missionária de Israel, de anunciar a verdade, o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. É nesse cenário que Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo e quem segue não anda em trevas. Ele é a presença de Deus, a esperança cumprida e a luz que não se apaga, nunca se apaga. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. A luz é a revelação e a direção. A luz é a revelação e a direção. Rejeitar a luz é permanecer nas trevas e em trevas. Crer na luz é andar na vida eterna que somente Jesus Cristo dá. Quando nós olhamos nisso, esses aspectos, aplicando isso para a nossa vida, é refletir que essa luz é o chamado da igreja. Somos chamados a andar na luz, viver como testemunhas em meio à escuridão, iluminando com verdade e graça. Somos chamados a isso. Os candelabros do templo se apagavam, mas quem segue Cristo jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. Pelo contrário, quando tiver uma mancha, a luz irá mostrar a mancha para que a graça venha superabundar sobre o pecado, sobre a maldade, e temos assim a restauração. Olhando nesse aspecto, vamos olhar dentro da teologia reformada, por exemplo, sobre o arrependimento é graça de Deus. O próprio arrependimento, quando nós olhamos quando nos arrependemos, é uma ação da graça de Deus a nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, sendo transformados por causa do poder do Senhor Jesus Cristo que se manifesta na sua graça. Afinal de contas, o que é graça? Lembra? O que é graça? O dom imerecido. Mas podemos aprofundar um pouquinho mais. É não dar aquilo que nós merecemos e dar aquilo que nós não merecemos. É não dar o que nós merecemos. O que nós merecíamos diante de Deus? A morte, a destruição completa e total. Então, Ele não dá o que nós merecemos e Ele nos dá o que nós não merecemos, o seu perdão e o seu cuidado. Uma vez eu ouvi uma pessoa orar assim: Senhor, dai-nos o que nós merecemos. Eu falei: Senhor, não quero não, Senhor, por favor, não quero o que eu mereço não, porque eu só mereço condenação, por mim mesmo eu só mereço condenação. Por melhor que você seja, por mais obediente que você seja, por mais compacto social que você seja, que tenha um pacto social com a sociedade, de não matar, não roubar, não mentir, mas somos pecadores até em pensamentos, em omissão e ação. Então nós não merecemos nada de bom. Cristo é o bom em nós. É Ele que nos dá essa graça. É Ele que nos dá essa transformação. E se temos a condição de nos arrependermos, é por causa da graça de Deus que vem até nós e nos alcança, e nos transforma, e muda e molda o nosso coração. Só a graça nos salva do peso da lei, e nós vamos ser acolhidos na cruz do Senhor Jesus Cristo. Cristo aparece aqui para ser o remédio da nossa alma, do nosso coração, para sermos transformados. A mulher não precisava só ser absolvida, mas precisava de um novo propósito, de uma nova vida, de uma nova direção. Cristo aqui está trabalhando o esvaziar da nossa vida também. Assim como aquela mulher precisava de uma nova direção, também precisamos de uma nova direção. Cristo não deixa ficarmos vazios, mas nos dá uma missão que vai além da nossa pequenez. Por que você está nessa terra? Você já pensou nisso? Por que você está aqui nessa igreja? Por que você veio nessa noite aqui?
Você veio nessa noite porque a graça se manifesta na sua vida e Cristo tem um propósito para você, para servi-lo com graça e amor. Assim também nós vemos a graça em nossa vida e Ele nos transforma para um propósito. E aí lembra qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim da tua vida? Qual o propósito da tua vida? Qual o objetivo da sua vida? É de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aonde está isso? Aonde está isso? No catecismo. Breve catecismo. Olhar para isso e ver que somos chamados para ter um propósito. Mas, pastor, isso foi condensado lá no passado, é velho, é antigo. É velho e antigo, mas estude para você ver se não é novo e atual. É novo e atual porque fala do propósito da vida do cristão. Você não está aqui para viver a chegar ao dia 5 do mês apenas, na luta do viver da semana. Você está aqui para louvar e glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Essa mulher que estava com seu propósito pessoal, seu objetivo pessoal, agora vai e fala assim: vai e não peques mais, vai e tenha uma nova vida, vai e seja transformada pelo poder de Deus, esvaziando do propósito humano, carnal, pessoal e enchendo de um propósito divino, espiritual e muito maior. Meus amados, pedra ou graça? O que vamos trabalhar? O que vamos ter? Aplicando isso para a Igreja Presbiteriana Maranata, não sermos uma comunidade de pedras. Não podemos ser uma comunidade aonde pega as pedras. Mas sermos uma comunidade que visa a restauração de pessoas, de almas, de vidas. Vidas transformadas no poder de Deus. Acolher pecadores arrependidos sem relativizar o pecado. De forma nenhuma, pecado irá ser pecado em nome do Senhor Jesus Cristo aqui, pela que a palavra do Senhor Jesus diz. Vamos denunciar o pecado, mas não vamos matar o pecador. Vamos cuidar, amar e apacentar as ovelhas do Senhor. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos quando eles erram? Quando o teu filho erra, o que você faz? Coloca na cadeirinha do pensamento, pastor. Perfeito. Quanto tempo? É 1 minuto por idade. 1 minuto por idade. Vai lá. Então, vamos lá. Super Nani. 1 minuto por idade. Né? Você está corrigindo o erro. Tá bom. Mas você mata ele porque ele cometeu um erro? Não, imagina. Então, por que muitos querem matar aqueles que cometem um erro? Que pecam? Não é pedras, é graça, é amor, é o cuidado divino trazendo paz e consolo. Acolher pecadores arrependidos, denunciando o pecado, mas demonstrando a graça. Devemos ser luz aqui no ABC, devemos ser luz aqui em Santo André, devemos ser luz em São Paulo, em todas as nações, servindo com graça e verdade, denunciando o pecado, mas cuidando com graça e amor. Qual que é o desafio para nós hoje? O desafio para nós hoje, de forma pessoal, é que você, que eu, possamos vivermos essa luz, e não a escuridão, e não as sombras, mas vivemos a luz de Cristo em nossos corações sempre. Porque somente assim poderemos olhar e ver os nossos pecados, e podemos denunciar o pecado do próximo, mas também receber essa graça maravilhosa em nossas vidas e entender que nós estamos aqui para sermos esse pequeno Cristo, agimos como Cristo, levando a restauração de almas e vidas diante do Senhor Jesus Cristo. A começar da nossa, a começar do nosso coração. Somos pecadores, somos falhos, temos a graça e vamos viver a graça. O aspecto para a nossa vida é que o Senhor nos livrou e que nos livra da hipocrisia, da condenação e nos dá perdão em Cristo Jesus.
mas também nos faz andar como filhos da luz e não filhos das trevas. Não andamos como filhos das trevas, andamos como filhos da luz, porque Jesus é a luz do mundo, e quem anda nele não anda em trevas. Concluindo a nossa meditação nessa noite, por pedras ou graça, o que você tem buscado? O que você tem vivido? Na praça da condenação, todos tinham pedras nas mãos, mas diante da luz do mundo, as pedras caíram, a graça se levantou e o perdão raiou no coração daquela mulher. Assim como Cristo fez, nós devemos fazer também, em nosso arraial, em nossa casa, nos nossas relações interpessoais, no nosso dia a dia. Quando aquela pessoa peca contra você, o que você faz? Pedra ou graça? Mas já pecou muitas vezes, pastor. Pedra ou graça? Ah, mas já foi demais, pastor, já cansei, eu tenho o direito de ser feliz. Pedra ou graça? É 70 vezes 7? Ou é até eu me cansar? Meus queridos, a palavra de Deus vem trazer para nós que Jesus, ele vem, desnuda os nossos pecados, traz luz às nossas maldades, a intenção maldosa do nosso coração. Mas tem que denunciar, tem que falar. É desse jeito. A gente aprende assim nas Escrituras. Chama o teu irmão lá em secreto, fala com ele. Ah, mas ele não se arrependeu. Então chama um presbítero e fala com ele lá. Chama o conselho, fala com ele, acerta as coisas. Não fique passando por cima. Não fique condenando, não fique matando. Demonstre a graça. Demonstre o perdão, demonstre a restauração. Assim, Cristo é a luz do mundo. Andar em trevas é andar sem Jesus, com pedras. Mas sermos uma comunidade, uma igreja que a graça é manifestada, o perdão vem, a restauração vem. As vidas são restauradas diante do Senhor Jesus Cristo. Que você viva a graça, que você viva o amor de Deus, que você viva essa relação com o Senhor, de olhar o outro, olhar aquele que te ofendeu, olhar aquele que tem se levantado contra você, seja em qual esfera for. E dói mais quando essa pessoa é de mais perto, né? Dói mais. Quando você esperava que aquela pessoa te abençoava, ele veio e trouxe uma pedra. Essas dói mais. Mas eu quero falar para você, olhe para a graça e manifeste a graça do Senhor. Seja aquele que tem luz e que tem a graça. Mediante a luz do mundo, nós devemos deixar as pedras caírem para viver a graça que se levanta. Assim como Cristo fez, devemos nós fazermos todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, colocar o teu coração diante do Senhor. E eu volto àquela pergunta no início. Como você tem lidado com o pecado dos outros? Com pedra ou com graça? Que você venha lidar com o pecado dos outros com graça. Deixe a pedra cair no chão. Olha para você, olhe para Cristo Jesus. Deixa a graça superabundar. Deixa Cristo sarar as tuas feridas e perdoar. Em Cristo Jesus é a nossa missão. Com amor, com graça e perdão. Jogue as armas. Jogue as armas no chão. Não empunha elas. Mas deixe Cristo manifestar a sua graça em sua vida
e na vida das pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça força, graça. Se está difícil de perdoar, se está difícil de manifestar graça, peça graça a Ele. Ó Deus, me ajuda, me dá mais a Tua graça, o Teu perdão. Quero viver a Tua luz, o Teu cuidado. Eu quero ver o Senhor conduzindo a minha vida, como conduziu o povo no deserto, como conduziu o povo à adoração, à alegria e à paz. Quem está em trevas não está com Cristo Jesus. Não deixe as trevas entrar no teu coração, manchar tua vida, mas deixe a luz de Cristo raiar para a glória de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus.